Amigo torcedor vascaíno, que o Renato Gaúcho errou na escalação que entrou em campo ontem contra o Internacional, todo mundo sabe. Mas ele pelo menos teve coragem de ir na entrevista coletiva e falar algo que o torcedor vascaíno pensa, imagina e gostaria também de falar. Enquanto o Inter entrou no jogo de ontem para a guerra, Renato deixou bem claro que o elenco do Vasco foi para desfilar. Mandou a real, amigo. Disse o que tinha que ser dito. E muito mais, e é claro, eu vou trazer isso para você aqui nesse vídeo. Informações importantes sobre tudo o que aconteceu após a partida de ontem contra o Internacional dentro do Beira-Rio, uma vergonha que aconteceu, inclusive nessa 16ª rodada de Campeonato Brasileiro. Além dessas, teremos muitas outras informações, muitas outras novidades para trazer aqui e agora para você neste nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desse domingo que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor vascaíno, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, tá? Então se você aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, eu sei que a fase não é a melhor, mas se inscreva, cara. Venha fazer parte da nossa família, ajude o nosso crescimento, venha fazer com que o canal do Gigante Vasco chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Então, é claro, eu conto muito com você. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, gente. Fala logo sobre o Vasco da Gama. Eu quero começar diferente. Quero começar melhorando o seu domingo e não estragando o seu domingo. Porque o Vasco ontem, ele decidiu estragar o sábado à noite e o domingo do torcedor vascaíno com aquela goleada que sofreu para o Internacional. Mas eu quero fazer o inverso, eu quero começar com essa imagem. Porque enquanto o profissional do Vasco ele passa vergonha, ele é ridicularizado, enquanto o elenco do Vasco da Gama tem uma folha salarial superior a 15, quase 20 milhões de reais, passa vergonha, goleada, é humilhado no Beira-Rio, a base do Vasco da Gama representa. A base do Vasco da Gama ontem entrou em campo contra a equipe do Corinthians, tá? Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e venceu. O Vasco da Gama ontem venceu o Corinthians lá em São Paulo pelo placar de 1-0. O Corinthians do técnico William Batista, ex-Vasco inclusive. E com a vitória, o Vasco da Gama ele chegou à liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 28 pontos conquistados em 12 partidas. O Vasco tem em 36 pontos disputados, 28 conquistados. Importante lembrar que o Campeonato Brasileiro Sub-20 ele ocorre de uma forma diferente. Os 8 primeiros colocados, eles fazem, né, um quadrangular final, quartas de final, e tem mata-mata e, é claro, o grande finalista, vencedor da final, levanta o caneco. O Vasco, com essa pontuação, está praticamente classificado para a fase final do Brasileiro Sub-20. Está jogando muita bola e ontem venceu o Corinthians. Um gol marcado por Andrei Fernandes em uma linda cobrança de falta de Lucas Zucarello. Por que eu estou falando isso, cara? Porque ontem o Vasco da Gama contra o Corinthians entrou em campo com um timaço. Um timaço. O Sub-20 do Vasco da Gama é um time de muita qualidade. O Vasco da Gama ontem teve Andrei Fernandes, Lucas Zucarello, Felipe Gabriel que fez uma defesaça nos minutos finais da partida, Diego Menetti no banco, Lócio, ainda tem o Juninho, que infelizmente está machucado. Mas, enquanto você vê no Sub-20 do Vasco tanta qualidade, tanto jogador bom, mas eu acho que não é nem apenas questão de ser bom, sabe, amigo? Eu acho que é questão de ter vontade. Peço perdão, mas eu venho utilizando muito essa palavra, pois é uma palavra que o Renato utilizou na sua primeira entrevista coletiva como técnico do Vasco, é uma palavra que vai mediar muito o trabalho do Renato Gaúcho até o final. E eu, infelizmente, vou ter que utilizá-la.
que é a palavra tesão. Os garotos do Sub-20, eles têm qualidade, mas o que impressiona é o tesão dos caras. A molecada tá com tesão. O Ramon Henrique, quando entra em campo, entra com tesão. Vamos mudar, vamos falar com vontade. O Ramon Henrique, quando entra em campo, entra com vontade. O Avelar, lateral esquerdo, quando entra em campo, entra com vontade. Com tesão. Eu não vejo esse mesmo tesão no Lucas Piton. Eu não vejo essa mesma vontade no Tietê. É difícil. Então é uma disparidade. E eu sinceramente espero que o Renato Gaúcho ele consiga dar ao Vasco da Gama esse tesão que tanto fala. Porque ontem, sinceramente, ontem teve tudo menos isso. Menos vontade. É difícil pelo lugar que hoje eu tenho que ter muito cuidado nas palavras, mas uma postura de pequenez total do Vasco da Gama ontem. Um primeiro gol com erro defensivo. O erro ele começa no cruzamento pífio do senhor Puma Rodrigues de trivela, que não passa nem sequer do primeiro pau. Era melhor nem ter cruzado. E aí, logo em seguida, tem o senhor Carlos Cuesta dando uma pataquada. E, amigo, zagueiros é pra zagueirar. Ou engole o jogador do Internacional que subiu na bola, ou não sobe e vai marcar. Ele não foi, nem ficou. Erro. Primeiro gol que o Vasco sofreu de contra-ataque. Contra-ataque aos 20 minutos. O Vasco sofre o gol de contra-ataque aos 20 minutos do primeiro tempo, empatando o jogo fora de casa. Ontem o dinizismo desse elenco estava a toda, né? Mas volto a repetir. Sofre um gol de contra-ataque aos 20 minutos do primeiro tempo, empatando o jogo. Dinizismo. E aí no segundo tempo, o senhor Léo Jardim com o Hugo Moura faz a pataquada deles, a vergonha deles. Inclusive, a reação mostra o Renato falando assim, eu não aguento mais. Né? Parece que ele cita isso, vai aparecer aí nas imagens a vocês. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Tipo, o Renato falando pro seu auxiliar ali no banco. Porque todo jogo o Vasco tem um erro no sistema defensivo. Renato, inclusive, no jogo do meio de semana, né, contra o Paysandu, ele em determinados momentos fala, chuta essa bola pra frente, Saldívia. Para de tocar pro Léo Jardim, chuta! E ontem o Vasco leva um gol, porque o Léo Jardim tenta sair jogando. Mania de Fernando Diniz nesse time do Vasco. E aí ainda sofre o terceiro gol, que é um gol de pataquada também do Lucas Piton. Um jogador que a bola sai no contra-ataque pro Carboneiro. Aí, amiga, é um raciocínio assim, lógico e tático. Tá todo bagunçado o time do Vasco. Aí o Puma tá no Carboneiro. O Piton, ele tá como último homem. E o Robert Renan, ou o Carlos Cuesta... Não, o Robert Renan, o Carlos Cuesta, ele tá tentando... O Tietê tá tentando pegar o homem lá da ponta. É um 2 contra 3 do Internacional. O Vasco tem superioridade numérica. O Vasco, bem postado nessa linha defensiva, conseguiria tranquilamente se defender do Internacional, gente. Não tem mistério. O que era para ser feito? Com a imagem pausada nesse lance aí. O Piton pega o sem bola, fecha o passe dele, tira o passe dele. O Puma, que tá vindo em direção ao Carboneiro, continua acompanhando, tira o espaço do Carboneiro e pronto, tá fechado. Não tem muito mistério. Mas aí o que o Piton faz? Leitura de jogo de juvenil. Todo respeito ao senhor Lucas Piton, mas leitura de jogo de juvenil. O Piton, ele vê o Puma acompanhando, aí o Piton ele vai na bola e larga o jogador do Internacional. Só que aí no meio da jogada, quando ele já tá no meio do caminho, ele vê que fez besteira. E aí ele recua e volta. Nessa que ele volta, amigo, já era, ele deu o campo todo. E aí foi gol. Então assim, primeiro gol foi erro do Carlos Cuesta, que não lambeu o jogador do Internacional. O segundo gol foi erro do Léo Jardim com o senhor Hugo Moura. E o terceiro, essa burrice do Piton. Então, sinceramente, eu não sei o que foi pior ontem. Foi realmente uma noite, como o Renato Gaúcho falou. Eu não aguento mais.
E na entrevista coletiva ele falou tudo que tinha para falar e muito mais. Se liga só. Ter mais atenção. E os gols que a gente tomou foi por falta de atenção. Então a gente não pode nem colocar em campo ou na desculpa de que não tivemos tempo suficiente para treinar. Isso é atenção. Faltou atenção. O Internacional foi melhor, aproveitou as nossas falhas, soube fazer os gols, mereceu a vitória por tudo que eles fizeram durante os 90 minutos. E como você mesmo falou, a gente tem que esquecer esse jogo, pegar como exemplo, obviamente, aprender com os nossos erros. Uma coisa que eu cobro bastante sempre do grupo é ter atenção durante os 90 minutos, porque no momento que ele apitar, a coisa vai acontecer. E tem acontecido. E hoje por um placar, porque nós falhamos bastante. Então, pegar esse jogo, como falei, como exemplo, corrigir a atenção, não tem correção. Não tem atenção. Não tem correção numa atenção. A atenção você tem que ficar ligado os 90 minutos. Independente do adversário, independente do local do jogo, independente do que está acontecendo, você tem que ficar ligado. E hoje, por nós não estarmos ligados, concentrados, falhamos e o Internacional soube aproveitar as nossas falhas. Meu amigo torcedor vascaíno, então, o que aconteceu ontem foi muito ridículo, cara. Foi assim, vergonhoso. Essa é a grande realidade. Ontem o que aconteceu foi vergonhoso. É pro presidente Pedrinho chamar o quanto antes esses caras aí e dar real. Porque não dá, cara. Não dá. Não dá para um clube do tamanho do Vasco da Gama tomar de 4 pro Internacional, amigo. Sinceramente, o Vasco é muito grande pra passar o vexame que passou, sabe? Até porque o torcedor do Vasco da Gama não é de hoje que sofre esses vexames. Não é de hoje. Eu falei com vocês no pós-jogo de ontem. Foi o Perto Cabejo em um momento, tomando de 4-1 para um clube sem tradição nenhuma no futebol sul-americano. Aí foi o Criciúma em São Januário. Aí foi o 6-1 pro Flamengo. Sempre tem, todo ano tem sabe? Uns joguinhos desse que o vascaíno se vê completamente decepcionado. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil, a gente tá precisando ser feliz logo. Essa é a grande realidade. O torcedor vascaíno, quanto antes, tá precisando ser feliz. Mas é isso, amigo. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas desse domingo. Já já eu tô de volta. Teremos 3 vídeos hoje, o Fala Gigante pela parte da tarde. Teremos também o nosso Boa Noite Gigante. E eu conto muito, sem dúvida, com a presença, o apoio e a participação de todos vocês. Fechado? Então vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. Ajude o nosso crescimento. Como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, né, amigo torcedor? Saudações vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.